Salve Maria Santíssima. Hugo de São Vito. Sobre os intérpretes da Escritura. Os primeiros intérpretes do Velho Testamento foram os chamados 70 tradutores. Ptolomeu, chamado Filadelfo, rei do Egito, muito sagaz em toda a literatura. Pisístrato, tirano dos atenienses, que foi o primeiro a criar uma biblioteca entre os gregos. Seleuco, Nicanor e Alexandre, bem como outros que antes deles vieram, dedicaram-se ao desenvolvimento da sabedoria e trouxeram para serem pesquisados em suas bibliotecas, não apenas os escritos pagãos, mas também os escritos sagrados, de maneira que acumularam mais de 70 mil livros ao mesmo tempo em Alexandria. Foi pedido ao pontífice Eleazar o Velho Testamento, tendo sido este escrito, ali traduzido do hebraico para o grego. Ora, separado em celas diferentes, os 70 tradutores teriam interpretado tudo pelo Espírito Santo, cuja prova cabal seria de que, observando o escrito de cada um deles, não se pode notar sequer uma palavra em ordem diferente da do outro. Por isso, é que se diz haver uma única interpretação válida, comum para todos os 70. São Jerônimo, contudo, nos diz para não darmos confiança a esta história. A segunda, a terceira e a quarta tradução foram feitas por Áquila, um judeu, e por Símaco e Teodosião, hereges ebionitas. O uso, no entanto, acabou por fazer com que os participantes da igreja grega lessem a versão deles, após a dos 70. A quinta tradução é a Vulgata, com autoria ignorada, de modo que lhe foi reservado o direito de ser chamado simplesmente de quinta. A sexta e a sétima tradução relacionam-se com Orígenes, cujos códigos foram divulgados por Eusébio e Pânfilo. A oitava é a tradução de Jerônimo, detentora de preferência às outras, em virtude da maior tenacidade de suas palavras, bem como da transparência de suas frases. Sobre os autores do Novo Testamento. Muitos escreveram evangelhos, mas alguns o fizeram sem o Espírito Santo, mais se preocupando em ordenar a narração de um conto do que propriamente em elaborar a verdade da história. Por isso, os santos padres, doutrinados pelo Espírito Santo, receberam como autoridades somente 4 dos evangelhos, descartando os demais, Mateus, Marcos, Lucas e João, assemelhando-se aos 4 rios do paraíso, as 4 alças da arca e os 4 animais de Ezequiel. Mateus escreveu o primeiro evangelho em hebraico, Marcos o segundo e em grego, e Lucas o terceiro, sendo este entre os evangelistas, sem sombra de dúvida o mais culto, posto ser médico na Grécia. Ele escreveu o evangelho ao bispo Teófilo, e também outro livro, os Atos dos Apóstolos. O quarto e último evangelho foi escrito por João. Paulo escreveu 14 cartas, sendo 10 para toda a igreja, carta eclesial, e 4 para pessoas especiais. Muitos dizem que a última das cartas, a direcionada aos hebreus, não foi propriamente escrita por Paulo. Alguns suspeitam que o autor teria sido Barnabé e outros Clemente. Já as cartas canônicas foram 7. 1 a Jacó, 2 a Pedro, 3 a João, 1 a Judas. O apóstolo João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, abandonado no exílio. Outros escritos são apócrifos, mas o que significa isso? Estes são os escritores dos livros sagrados, que, falando com erudição enviada pelo Espírito Santo, estabeleceram os princípios e as regras do bem viver. Os volumes diferentes destes que mostramos são chamados de apócrifos. Apócrifo é a palavra que significa segredo, porque nada obstante está escrito. Nos traz um sentido dúbio. Eles possuem origem oculta, não parecendo claros nem aos padres da igreja, pelas quais a autoridade das escrituras verdadeiras chegou até nós em uma sucessão certa e conhecida. Entretanto, não podemos deixar de notar alguma verdade nos apócrifos. Mas, pois está misturada a tantas falsidades, é nula neles a autoridade canônica. Portanto, não devemos julgar com retidão os apócrifos, como sendo de fato obras daqueles sobre as quais eles comentam. Ora, muitos escritos similares ao que expusemos foram produzidos por hereges,
usando estes dos nomes dos profetas. Recentemente o mesmo vem ocorrendo, não com o nome dos profetas, mas com o dos apóstolos. Todas estas obras, portanto, são por nós denominadas de apócrifas, posto, após um estudo acurado, serem afastadas de qualquer autoridade canônica.